Uma vez um paciente me mandou um artigo com o seguinte título: Quem ri por último, Rivotril. Será que é verdade? Hoje a gente vai falar sobre esse remédio, o clonazepam. Clonazepam, cuja marca mais famosa é o Rivotril, mas que tem várias marcas aí, ele já é um medicamento sem patente, então tem um monte de gente fabricando, e é um remédio muito famoso, muito utilizado, muito vendido. Durante algum tempo foi o remédio mais vendido do Brasil, e a gente vai ver por quê na conversa de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de clicar aí nos alertas. Se você acha o tema importante, já deixa o seu like para eu saber que é um tema que te interessa. O Rivotril, ele é um remédio que, grosseiramente, nós podemos chamar de calmante. Ele está na categoria dos tarja preta, né? Nós temos um vídeo genérico sobre tarjas pretas em geral, sobre esses benzodiazepínicos, e o Rivotril, ou clonazepam, é um tipo de remédio tarja preta. Ele é um dos benzodiazepínicos. O que faz um benzodiazepínico? O benzodiazepínico, ele acalma porque ele diminui a atividade do sistema nervoso central. Ele diminui a voltagem do cérebro, por assim dizer. Como se você pegasse ali um potenciômetro, né, e fosse baixando devagar e a lâmpada vai apagando devagar. É isso que ele faz, ele diminui a atividade do sistema nervoso central. O Rivotril, ele age num neurotransmissor chamado GABA, né, e esse GABA é um neurotransmissor inibitório, que inibe a atividade dos neurônios. Então, o Rivotril vai lá, age nesse receptor, atua como se fosse esse neurotransmissor, esse receptor fica ativo e sua ação é inibir o sistema nervoso central, diminuir o disparo dos neurônios, a frequência de disparo de neurônios, e isso vai trazer várias consequências, que são os usos do Rivotril. O que acontece quando você diminui a atividade do sistema nervoso central? Você diminui, por exemplo, crises de pânico. Crise de pânico que a pessoa está muito ansiosa, está naquela adrenalina 1000 por hora, está pensando, está com medo, etc. Você dá um remédio, aquilo diminui, a crise pode passar, inclusive. O Rivotril também é aprovado, por exemplo, para crises epiléticas e para convulsões, mesmo não epiléticas. Porque numa convulsão ou numa crise epilética, você tem um disparo desordenado dos neurônios excessivo e o Rivotril vai lá, diminui esse disparo excessivo, esse disparo desordenado e pode cortar a crise epilética. Por conta disso, vários outros usos acabam sendo feitos, né, para o remédio. Então, ele é usado para diminuir a ansiedade de forma geral, ele é usado por algumas pessoas para dormir, porque, né, diminui a atividade do sistema nervoso central, a pessoa dorme. Ele é usado para síndrome das pernas inquietas, tem um vídeo de muito sucesso aqui do canal, que é esse das pernas inquietas, é um dos tratamentos possíveis que é utilizado. Ele é usado até para zumbido. O zumbido é, no fundo, um disparo dos neurônios ali que levam mensagem sonora para o cérebro, quando não tem um som acontecendo, e ele fica lá, né, como se tivesse um som. O Rivotril pode diminuir o zumbido na medida em que diminui também o disparo desses neurônios. Então ele acaba sendo utilizado para uma série de coisas em consequência do seu tipo de efeito. Claro que isso vai trazer também um monte de efeito colateral. Claro que isso vai trazer também um monte de efeito colateral. Quando a pessoa toma o Rivotril, é muito comum que ela se sinta cansada, meio sem energia, fadigada, lentificada, né, mais lenta, lerda, por causa da medicação. Sinta que diminuiu a coordenação motora, né, os reflexos ficam mais lentos, e aqui é já um grande alerta. Quando a pessoa usa o clonazepam, ela tem que ser orientada de que os seus reflexos vão diminuir e muito provavelmente pode se tornar perigoso algum tipo de atividade, às vezes dirigir, operar máquinas, essas coisas todas. Pode ser contraindicado, inclusive, após o uso do Rivotril, ou você pode contraindicar a medicação se a pessoa precisa fazer isso. Imagina um piloto de avião tomando Rivotril, isso não é nem um pouco desejável, pela diminuição dos reflexos e da coordenação motora. Mais raramente a pessoa pode ter visão embaçada, pode ter perda de memória, ficar meio esquecida e etc, porque, de novo, né, o cérebro precisa estar em ponto de bala ali para guardar as informações, para prestar atenção no que está acontecendo, e se a pessoa toma o remédio, diminuindo a função dessa parte do cérebro, ela pode ficar mais esquecida, não guardar tão bem as informações quando sob efeito do Rivotril, e para algumas pessoas é mais raro ainda, mas pode ter um efeito de
agitação. A pessoa pode ter um efeito paradoxal que a gente chama, ela toma um remédio que é para ficar tranquila e acaba ficando agitada, como se estivesse embriagada muitas vezes, porque o álcool, não por acaso, age na mesma substância, age nesses receptores GABA e o Rivotril age da mesma forma e algumas pessoas podem acabar ficando agitadas. Uma coisa que é interessante do Rivotril, que a gente pode usar a nosso favor, é que ele é um remédio de ação muito longa. A meia-vida do remédio é de 30 a 40 horas. Quer dizer, depois que você toma um comprimido, dali praticamente 2 dias você ainda tem no seu sangue metade da dose que você tomou. Né? Você toma um remédio, meia-vida é quanto tempo leva para a quantidade de remédio no sangue cair pela metade. Isso vai levar de 30 a 40 horas, quase 2 dias, para a quantidade cair pela metade. Por isso que ele acaba sendo, às vezes, útil na síndrome do pânico, por exemplo, ou na epilepsia, né? Porque ele é um remédio de longa duração, então vai manter por mais tempo a pessoa sob controle. Então, vai usando continuamente, vai usando diariamente, isso vai se mantendo ainda por mais tempo. Agora, a gente deve evitar sempre que possível o uso longo, o uso prolongado, porque ele é um remédio que pode sim causar dependência. A pessoa pode precisar de doses cada vez maiores, a pessoa pode já perder eficácia quando ela mantém a mesma dose, isso já é um sinal de tolerância, e ela pode ter síndrome de abstinência. Abstinência são efeitos que a pessoa tem quando interrompe uma medicação porque o corpo se tornou dependente dela. E o Rivotril pode trazer isso sim, e na abstinência a pessoa pode ficar irritada, ficar ansiosa, ter dor de cabeça, se sentir mal, sentir que está inquieta, sem parada. Até em casos mais graves, não é comum, em casos mais graves a pessoa pode até chegar a ter convulsões. Existem até relatos de casos em que a pessoa desenvolveu catatonia. A gente tem vídeo aqui no canal também sobre catatonia e alguns dos casos era causado por abstinência de benzodiazepínicos. Então é um remédio sério, é um remédio bom, é um remédio seguro, mas é um remédio que tem efeitos colaterais importantes e tem algumas consequências que podem ser sérias, como por exemplo desenvolver a dependência. Por isso que tem que ser muito bem indicado e muito bem recomendado pelo médico. Na maior parte das vezes tem que ser um uso curto, um uso de um intervalo de tempo pequeno, na menor dose possível, ou eventualmente um uso que é de vez em quando. As pessoas podem ser prescritas para um uso eventual, dependendo ali do tipo de crise que tem, por exemplo. Mas tudo isso vai ser adequado de pessoa para pessoa. Outro risco que acontece, que a gente precisa ter atenção, é em pacientes com problemas respiratórios, porque o remédio diminui a ação de todos os neurônios, diminui também a regulação dos centros respiratórios. Normalmente isso não é suficiente para causar problema, mas em pacientes que já têm disfunções pulmonares, doenças obstrutivas, por exemplo, isso pode ser um tema de atenção. A gente precisa usar com muito cuidado e às vezes até contraindicar também, dependendo do caso. Então o Rivotril ele se tornou um remédio muito vendido por conta disso, porque ele acalma, porque ele ajuda a dormir, porque ele ajuda a pessoa a pegar no sono, porque ele relaxa, tira a ansiedade, porque ele é muito barato e porque ele é seguro. Então as pessoas acabaram assim facilmente recorrendo a ele. O problema é que ele é um recurso muito fácil, ele é um recurso que muitas vezes disfarça os problemas sem tratar dos problemas. Às vezes a pessoa tem uma ansiedade de base e ela fica tomando Rivotril para esconder aquela ansiedade e não trata a base, não trata realmente a ansiedade, nunca se livra do problema. Às vezes ela tem algumas causas para insônia e fica tomando Rivotril para insônia e não trata as causas do problema. Ele é um remédio muito fácil de administrar nesse sentido e por isso acaba mascarando outros problemas e trazendo risco, por exemplo, o risco de dependência, risco de coordenação motora, de depressão respiratória e assim por diante. Não é veneno, mas também não é bala de goma, né? Não é veneno, mas também não é jujuba que a gente pode usar assim à vontade de qualquer jeito. Precisa de uma recomendação, de uma indicação e de um acompanhamento do seu médico. Então, para de roubar o Rivotril da sua vizinha, da sua sogra, do seu cunhado e se você acha que precisa, converse com o seu médico para fazer um tratamento adequado. Combinados? Conta aqui pra mim, fala a verdade aí, se você já anda roubando o remédio aí dos outros, ou você fica dando do seu remédio pros outros aí, toma aí pra você ficar calmo, não vai fazer mal nenhum. Isso não pode. Fala a verdade aí pra mim, coloca nos comentários se você já usou, se você não usou, se te fez bem, se te fez mal. Não se esquece de se inscrever aí no canal pra gente continuar conversando.